Uma boa noite a todos os amigos e irmãos que estão aqui conosco, que nos assistem via internet. Nesta noite, agora um pouco fria, um dia quente, mas sempre é bom estarmos na presença do Senhor, em sua casa, para louvá-lo e agradecer pelas bênçãos que Ele nos concede. O título da mensagem desta noite é: quem disse que você é indigno? A história do filho pródigo tem muitas verdades. Nos fala sobre o amor do pai recebendo o filho, do filho caindo em si. Mas há uma luta espiritual por trás desta bela história. E hoje quero que Deus me use para falar sobre este conflito que envolve essa tão bela história. Feche seus olhos para nós orarmos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e agora humildemente pedimos que o Teu Espírito ilumine a nossa mente para ouvir a Tua voz, para seguir os Teus conselhos e para viver conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Lucas, capítulo 15, se você trouxe sua Bíblia, por gentileza, abra em Lucas, capítulo 15, e vamos ler os versos 17 a 20. É uma história bem conhecida, mas que nos traz grandes verdades. Lucas 17 diz assim, Lucas 15, verso 17 diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. No verso 22, diz: O pai, porém, disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. E ele diz: Porque esse meu filho estava morto, estava perdido e foi salvo. Quando eu olho para essa história, eu vejo a atitude do filho. Acho que a coisa mais difícil para o ser humano é reconhecer e aceitar seus próprios erros. Nós temos dentro de nós o hábito ou um juiz próprio. Nós justificamos nossos erros, nós amenizamos as nossas falhas. É muito difícil você se deparar consigo mesmo e aceitar seus próprios erros. Reconhecer que você errou é muito difícil. Então, eu penso que para este jovem, ao ele pensar, voltarei para casa e vou contar para o meu pai o que eu fiz de errado, deve ter sido extremamente difícil. Assim como é difícil para nós, quando erramos, lutarmos com a nossa consciência culpada diante de Deus ou diante de nós mesmos. É muito difícil. Você tem que aceitar e tem que se resignar àquilo que lhe está sendo colocado diante da sua consciência. É humilhante, mas, como diz a Bíblia, todo aquele que se humilha será exaltado. Você precisa se anular e colocar-se sobre o julgamento de outra pessoa para realmente haver restauração. E isso não é fácil. Graças a Deus, que perante o Senhor nós compreendemos que Ele sempre é compassivo, amoroso e bondoso. Ele nos aceita, nos perdoa e nos dá forças para seguirmos. Mas não é fácil. É difícil enfrentar a si mesmo, fazendo-se perguntas: por que errei? E ainda mais, será que serei compreendido? Será que Deus vai me aceitar? Será que há perdão? E há uma série de conflitos na mente humana nesse retorno ao Pai. Em São Paulo, toda terça-feira eu ia a uma clínica de dependentes químicos. O maior sentimento que permeava a mente deles era justamente esse. Inúmeros me disseram: Pastor, Deus não pode me amar.
Pastor, não há esperança para mim. Pastor, eu fui longe demais. Pastor, olha quem eu sou. Um sentimento de culpa, um sentimento de, será que realmente Deus vai me aceitar? Será que há perdão para mim? Serei compreendido? Como serei tratado ao confessar o meu erro? Serei aceito novamente? Esses eram os pensamentos que norteavam a mente daquele jovem. Quando ele decidiu voltar, na verdade, e aqui normalmente nós não pensamos, mas há um conflito entre o bem e o mal. Como diz Paulo claramente em Efésios, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes malignas nos ares. Satanás certamente rodeou este jovem com todas as tentações possíveis e imagináveis que ele poderia cercá-lo. Assim como fez com Cristo no Getsêmani, onde Jesus suou sangue para se manter firme ao lado do Pai. Os sentimentos e os pensamentos que Satanás colocou na mente ou diante de Cristo naquele dia foi: não vai valer a pena o que você vai fazer. Todo sacrifício que você vai passar será em vão. E ainda, Satanás, sabendo talvez do que ia acontecer, disse para Cristo: um deles vai te negar, o outro vai te vender, a nação não vai te aceitar e ainda vão te crucificar. Você ainda vai fazer sacrifício a favor dessas pessoas que não vão te aceitar? As tentações na nossa mente são maiores do que aquelas que às vezes são visíveis. E assim foi para aquele jovem. O diabo queria convencê-lo de que o pai não o aceitaria. E queria convencê-lo de que o pai estava zangado com ele, que o pai estava bravo. Ele tentou colocar perante aquele jovem a ideia do pai totalmente diferente daquilo que o pai era. Um pai compassivo, cheio de compaixão, misericórdia e bondade, era pintado como um pai arbitrário, justo e que cobra pelo erro das pessoas e aqui de seu filho. Imagine a luta que ele teve para voltar aos braços do pai. Certamente, na mente dele, Satanás colocou: você não tem mais o mesmo valor que você tinha. Não é de admirar que ele diga: pai, trata-me como um dos teus trabalhadores, porque eu não tenho mais valor. Sou tão indigno do que eu fiz, eu te desprezei, eu pequei contra ti, eu virei as costas, eu te abandonei, eu neguei a tua lei, eu neguei o teu caráter, eu, na verdade, envergonhei o teu nome. Todas as coisas erradas ele poderia ter pensado neste momento, e certamente ele deveria ter pensado: eu não tenho nenhum valor, e assim que o meu pai pensa de mim. Que luta voltar para o pai, para os braços de um pai amoroso. E ainda mais, certamente, será que Deus, ou aqui o pai da parábola, iria aceitar o filho? Quantas vezes nós erramos e esses sentimentos norteiam a nossa mente? Quantas vezes nos sentimos tão indignos diante do Senhor? Quantas vezes pensamos: Senhor, dedico tão pouco a Ti, e diante de tanto amor, às vezes temo que me vá faltar, duvido da Tua bondade, duvido das Tuas providências, e assim por diante. Mas essa parábola nos ensina a grande verdade, que jamais um filho é tratado como indigno. Jamais. João 6,37 diz: todo aquele que vem a mim, de modo nenhum, disse Jesus, o lançarei fora. Você pode ir como você está, e Ele vai te aceitar. Você pode ir com todos os seus erros, fracassos, falhas, e Ele vai te aceitar. Ele não vai te lançar fora, Ele vai te perdoar. Há muitos bons cristãos que se sentem indignos na presença do Pai. Há muitos que se acham que não têm direito, às vezes até mesmo, de orar e conversar com o Senhor. Quem disse que você é indigno? Que você é imprestável? Que você não pode ser usado por Deus? Que você é inútil?
Quem diz que você não tem valor para o Senhor? Quem diz isso senão Satanás? Quem fica lembrando que você é um fracasso, que você nunca vai vencer, que você nunca vai mudar? Quem coloca esses pensamentos em sua mente? Quem coloca em você o medo do amanhã, a incerteza da presença do Senhor? Todos esses são os pensamentos do maligno. Quem diz que o seu louvor não é aceito? Quem diz que suas orações não são atendidas? Quem diz isso, senão Satanás? Quem diz que nós não somos dignos de sermos chamados filhos do Senhor? E é verdade que olhamos para nós mesmos e não vimos nada em nós que nos recomende ao Senhor. Mas é justamente a nossa debilidade, a nossa fraqueza, a nossa pequenez, a nossa fragilidade que toca o coração de Deus. É isso que o comove. Ele sabe que nós somos desamparados, falhos e precisamos dele. Por isso, ele honra-se nos chamando de filhos, filhos queridos e amados. Quem recorda todos os nossos pecados e nos diz que somos indignos, senão o inimigo das nossas almas. William Bradford, um grande ministro puritano, disse: acho que tenho o coração mais negro de toda a Europa. Como pode um homem de Deus expressar dessa forma os seus sentimentos espirituais? Tenho o coração mais negro de toda a Europa. Um homem que pregava sobre Cristo manhã, tarde e noite. Dedicou sua vida ao Senhor e assim expressa as suas palavras. Quem nos diz que somos indignos, senão o inimigo? É ele que diz que você não tem direito, é ele que diz que o seu prazer é falso, é ele que diz que o seu cântico não é aceito, e assim por diante. Satanás sempre tenta nos levar a um sentimento de derrota, de fracasso e de afastamento do Senhor. Talvez a obra-prima dele é dizer que Deus está distante da sua vida, que Deus não se importa com você, que Deus não o perdoa, e assim por diante. Que Deus não está ao seu lado, quando na verdade ele diz que jamais deixaria de estar. Quando ele diz, como diz o salmista: para onde fugirei da tua face? Para onde irei que o teu Espírito não poderá me alcançar? Para onde formos, ele está, até mesmo nos nossos fracassos, falhas, pecados e erros. Lá está o Espírito nos conduzindo e nos levantando e nos tornando dignos diante do Senhor. Já que Deus recebe pecadores em sua presença e os declara dignos de ali estar, quem pode nos acusar de indignos? Como diz Paulo, quem pode nos acusar perante o Senhor, porque é Ele quem nos perdoa? Quem pode dizer que não somos merecedores do amor de Deus, quando é Ele que diz que nos ama? Quem pode mudar o veredito daquilo que Deus diz aos nossos corações? Absolutamente ninguém. Se Ele falou, está dito, e assim o é. Nessa parábola, algo interessante acontece. O filho sai correndo aos braços do pai. Não, é o pai que sai correndo aos braços do filho. É Deus que comove-se com as nossas fragilidades. Deixa eu contar uma história para vocês de um pastor. Essa história, ela é real, é verídica, ela aconteceu. Ele, um homem de Deus, um senhor consagradíssimo ao Senhor, foi acusado, certamente, com falsidade, de que ele não pagou seus impostos corretamente, suborno fiscal. Foi para a cadeia. Na cadeia, ele questionou Deus e certamente Satanás mergulhou sobre ele, dizendo: você é indigno de pregar sobre Cristo. Olha o que você fez. E ele sabia que era inocente, e estava sendo acusado e foi condenado à prisão por isso. Ele sentiu o homem mais indigno perante o Senhor. Diz a história que numa noite na cela, ele pensou em tirar sua própria vida num suicídio, dizendo: o que eu fiz para Deus me trazer e me castigar dessa forma? O que eu fiz de errado? E nós, quando erramos, justamente pensamos que Deus está nos castigando. Esse é um sentimento do mal.
Diz a história que naquela noite, o Espírito de Deus veio àquela cela, o tocou profundamente, e Deus disse a ele: eu não trouxe você aqui para humilhá-lo ou para derrotá-lo. Olha o que Deus disse: eu o trouxe aqui para engrandecê-lo. Naquela noite, este pastor mudou e começou a orar por todos os presos que estavam enfermos. E eles começaram a recuperar. Em pouco tempo, ele estava orando pelos oficiais que ali trabalhavam. E ele foi, é claro, inocentado. E após 3 meses naquela prisão, ele foi liberto. Você compreende que não importa onde nós estivermos, o que possa acontecer com a nossa vida, Jesus está ao nosso lado. Ele jamais nos abandona. Nós podemos não compreender como Ele conduz a nossa vida às vezes, mas Ele está conduzindo como Ele quer e como deve ser conduzida. Quando chegarmos no céu e olharmos para a nossa vida com todas as falhas, fracassos, dúvidas e incertezas que tivemos, nós vamos ver que foi perfeitamente como ela deveria ter sido conduzida. Aquele filho volta para casa e a parábola não diz que o pai falou alguma coisa. O pai não disse absolutamente nada. Apenas o abraça, beija e o recebe. Símbolos de generosidade e de aceitação e de não condenação. Conta-se a história de um menino chamado Mark, que ele estava um dia saindo da escola, caminhando, e ele estava indo para casa apressado com a sua mochila, e ele tropeçou, a mochila abriu e caiu no chão os seus livros, seus lápis, caneta, e um amigo dele estava caminhando, vindo, baixou-se e começou a juntar os cadernos dele, colocar na sua mochila, os lápis, tudo, sem dizer uma palavra. Apenas disse: Mark, posso ir à sua casa com você? E o seu coleguinha de escola foi com ele para a escola, para a casa dele naquele dia, naquela tarde. E passou a tarde toda com ele. E ele riu, brincaram, tal. E o menino voltou à escola outro dia, se formou. No dia da formatura, em lágrimas, ele disse: Mark, a minha formatura é por causa da sua atitude naquele dia de juntar os meus cadernos. E John, sem entender nada, disse: como assim, Mark? Naquele dia, eu havia comprado veneno. Eu estava indo para casa para me suicidar. O ato de você juntar os meus livros e cadernos, lápis, e guardá-los sem uma palavra, tocou profundamente meu coração. Eu faço disso uma analogia. Deus junta os nossos corações partidos, feridos, atacados por Satanás, magoados, com incertezas, e sem nenhuma palavra, nos abraça e nos acolhe. Um ato de generosidade e compreensão de um Deus que jamais nos abandona. Não somos perfeitos, falhamos, assim como aquele jovem, erramos, às vezes mais, às vezes menos, com esse Deus tão amoroso. Às vezes duvidamos e somos incrédulos de que realmente Ele está ao nosso lado. Às vezes duvidamos que realmente Ele nos perdoa. Às vezes colocamos em dúvida da presença dEle em nosso coração. Mas apesar de todas as nossas ofensas, o seu amor não muda. E nos recebe a cada dia. Quem disse que você é indigno? Você não é. Você é um filho, uma filha, amado e amada pelo Senhor. Feche seus olhos para nós orarmos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, jamais um filho é rejeitado. E nós te louvamos
por nos perdoar. Nós te louvamos por nos levantar, por nos dar forças, por nos levar a olharmos para verdadeiramente o teu caráter amoroso, compreensivo e perdoador. Pai querido, recebe-nos, nós que aqui estamos, nossos familiares, nossos irmãos, amigos e todos os teus filhos neste mundo em teus braços, e derrame sobre nós esse Espírito que nos conduz aos teus braços hoje e sempre, e dá-nos a certeza que somos dignos de sermos chamados teus filhos, pois assim o Senhor o disseste, em nome de Jesus. Amém. E hoje é um dia desses. Eu vou chamar aqui a minha amiga Maria Aparecida, que carinhosamente eu chamo de Cida. Pode vir aqui, Cida. Dia de festa no céu, e eu queria dizer para vocês que também é dia de festa aqui, porque é o aniversário dela. Hoje ela está completando mais um dia de vida, e foi o dia que ela escolheu para também renascer em Cristo, né, Cida? E essa é uma ovelhinha de Jesus, do bom pastor. Ele procurou muitos anos por ela. Às vezes ela dava uma fugidinha, né, Cida, por aqui, por ali, mas, enfim, ela correu para os braços dele. E é uma alegria para mim estar aqui contigo, Cida. Não sabes o quanto. És, além de minha irmã, agora minha amiga também. E eu queria destinar esses momentos, se tu quiseres, dar um pequeno testemunho de como encontraste o pastor Jesus. E só antes de passar para ela, né? Quantos aqui tem alguém na família que você sente falta, o banco está vazio aí no seu lado, que gostaria de ter essa pessoa da família? Pode ser o seu cônjuge, seu filho, seu pai, sua mãe. Posso ver as mãos? Agora eu peço que o Ailton se coloque de pé. Ailton, só para o pessoal te conhecer, esse é o esposo da Cida. Por 8 anos ele orou pela Cida. E hoje chegou o grande dia. Então não desista você também. Né? A oração do justo, Deus ouve com muito carinho e muita atenção. E esse presente, que é a entrega da Cida hoje, é um presente especial também para o Ailton e para a sua família. Cida. Boa noite. Eu não sou muito boa de falar no microfone, mas o Senhor vai me ajudar. Então, como vocês sabem, né, o Ailton, durante 8 anos, orou por mim. Não só por mim, né, por nossa família. Então, eu relutei muito. Em 2016, até vim algumas vezes aqui na igreja, mas fugi. Sempre fui uma mulher de Deus, né? Buscava Deus na minha casa, bons exemplos para minhas filhas. Nós temos 3 filhas, mas, na verdade, a gente busca Deus, mas a gente não tem aquela verdadeira entrega, né? Então, vou resumindo. Ano passado, 2022, eu passei um momento bem difícil com a minha filha do meio. Ela mora no Alto Vale, né? Ela mora em Presidente Getúlio. Ela teve uma neném, fazia 20 dias, e a minha filha passou por um momento bem difícil. E foi uma semana assim que eu entrava no quarto e orava por ela, né? E a minha filha entrou numa depressão e foi bem difícil. E teve um dia que eu pedi para o Senhor, eu não sei mais o que fazer para poder ajudar minha filha. E, naquele momento de oração, o Senhor me falou, eu estou amparando ela, mas não só ela, como você. E, aquele dia, assim, eu senti mesmo que Deus estava amparando. Só que, assim, né, muitas vezes a gente tem aquele momento de entrega ao Senhor, a gente vê a situação, vamos dizer, o milagre acontecendo, porque no dia seguinte a minha filha já saiu do quarto. Chegou em janeiro, fevereiro, eu dei uma afastada de novo, assim, sabe? Não continuei assim, conversando mais com Deus. E quando chegou em março desse ano, né, 2023, ele me puxou a orelha novamente. E ele falou, né, agora é eu e você. E aí eu senti mesmo que Deus estava me chamando. Ele queria mostrar o que realmente Ele queria de mim. E aí, muitas vezes eu falava para o Ailton, né? Eu sei que vai ter meu tempo. E aí eu cheguei e falei para ele, né? Eu vou na igreja, e desde lá eu estou vindo.
e comecei a participar. E cada dia o Senhor falava, né? E aí, tudo a gente começa a aprender realmente o que Deus quer da gente. E aí, chegou o momento do batismo. E eu pedi para ele, ó, Espírito Santo, vai me falar o dia que eu vou decidir me batizar. E aí, hoje, né, 2 meses atrás, ele falou assim, vai ser um dia do teu nascimento, o dia do teu aniversário. Daí eu fiquei pensando, não sei se na igreja, no domingo, eles fazem isso, né? Mas aí eu falei com o seu Eurides, ele ia conversar com o pastor, e aqui estou eu, né, agradecendo a Deus. E eu sei que cada dia, todo mundo aqui sabe, né, que não é fácil, né? A gente é uma batalha, mas eu sei que hoje Deus me ampara muito, ampara minhas filhas, minhas netas, eu tenho 2 netas, e eu só tenho que agradecer, sabe? Agradecer muito a Deus por esse momento. É isso. A história linda da Cida, mas tem muitos capítulos essa história. Esse é o resuminho. Então, Cida, é com muita alegria que a gente te recebe aqui na igreja, tá? E esperamos que em breve também as tuas filhas possam estar aqui, tuas netinhas e os demais familiares, tá bom? Conforme a sua história, que é um testemunho de vida e de conversão, conforme a sua decisão de entregar a vida a Jesus como seu Senhor e Salvador e seguir as suas ordens, como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.